de volta para o nosso próximo tópico, o direito dos titulares dos dados. Iniciando com alguns direitos básicos dos titulares de dados segundo a LGPD. Primeiro, a confirmação da licença de tratamento. Segundo, o acesso aos dados. Terceiro, a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Quarto, a anonimização, bloqueio ou eliminação desses dados. Quinto, a portabilidade dos dados. Sexto, a eliminação dos dados tratados com consentimento. Sétimo, informação sobre compartilhamento. Oitavo, a informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento. E nono, a revogação do consentimento. Para tudo, precisamos saber que controladores de dados, empresas, instituições, órgãos públicos coletam e tratam os dados pessoais. Mas como a gente, como pessoas comuns, exercemos nossos direitos contra esses dados? Primeiro de tudo, o titular deve entrar em contato com o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, o DPO da empresa ou instituição. Com isso, ele poderá tirar algumas dúvidas, falar que ele não quer que os seus dados sejam utilizados e coisas do gênero. E o que a LGPD diz sobre isso? Esse direito está previsto no artigo 18, inciso 3º da LGPD. O titular dos dados pessoais tem o direito de obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento ou mediante requisição, a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Algumas dicas: corrijam erros de digitação, atualizem informações atualizadas, completem dados em falta que sejam necessários e permitidos por lei. Algumas outras formas de exercer esse direito: a solicitação formal ao controlador, como havia comentado anteriormente. Essa solicitação pode ser feita por canais de atendimento ou específicos para a LGPD. E a empresa deve responder em prazo razoável, geralmente de até 15 dias, conforme a diretriz da ANPD. Temos aqui um exemplo de pedido. Abre aspas. Solicito, com base no artigo 18, inciso 3º da Lei nº 13.709 de 2018, a correção dos meus dados pessoais que estão incorretos, incompletos e desatualizados. Por favor, atualizar as seguintes informações. Aí você especificaria quais. Temos também o direito à anonimização, bloqueio ou eliminação de dados necessários, excessivos ou tratados em desconformidade com como disposto nesta lei. Isso significa que o titular pode solicitar o apagamento desses dados ou a anonimização deles. E essas medidas são válidas principalmente quando houver irregularidade no tratamento dos dados, como a ausência do consentimento, o excesso de dados e a inadequação da finalidade do tratamento dos dados. O que seria a anonimização dos dados? É o processo por meio do qual os dados perdem a possibilidade de associação, direta ou indireta, a uma pessoa natural. Após a anonimização, os dados deixam de ser considerados pessoais segundo a LGPD. E quando ela pode ser aplicada? Quando o dado continuar sendo necessário para fins estatísticos, científicos ou históricos, mas tem a necessidade de identificar o titular. Como alternativa à exclusão dos dados, caso a empresa precise manter a informação para determinados fins lícitos. Importante: dados anônimos não estão sujeitos às regras da LGPD, desde que a anonimização seja irreversível. E o que seria o bloqueio dos dados? É a suspensão temporária de qualquer tratamento dos dados, ou seja, a empresa ou órgão deve parar de usar, compartilhar ou processar os dados, até que a situação de legalidade seja resolvida. E quando ela é cabível? Quando o dado for excessivo, desnecessário ou estiver sendo tratado de forma inadequada. Quando há um questionamento do titular quanto à veracidade ou legalidade desse tratamento. E o que seria a eliminação dos dados? É a exclusão definitiva dos dados pessoais do banco de dados da empresa ou órgão que os controla. E quando o titular pode solicitar isso? Quando os dados foram tratados sem consentimento válido, ou quando a finalidade do tratamento já foi cumprida e não há outra base legal que justifique a retenção dos dados. Ou quando o titular revoga o consentimento. Temos algumas exceções importantes. O controlador não é obrigado a eliminar os dados nas seguintes hipóteses: cumprimento das obrigações legais ou regulatórias. Exemplo: dados fiscais que devem ser mantidos por 5 anos. Estudos por órgão de pesquisa garantida a anonimização.
a transferência a terceiro, respeitados os requisitos legais, e o uso exclusivo do controlador, desde que anônimos e sem prejuízo aos direitos do titular. Novamente, como nós exercemos esse direito? O titular dos dados pode enviar uma requisição formal ao controlador dos dados por meio físico ou eletrônico. A empresa deverá responder no prazo legal, normalmente de até 15 dias, conforme a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Temos também o direito à portabilidade dos dados entre serviços. E o que seria essa portabilidade de dados? A portabilidade de dados é o direito que o titular dos dados tem de receber seus dados pessoais em formato estruturado de uso comum à leitura automática e de transmiti-los de um controlador sem impedimentos. Quando esse direito pode ser exercido? O titular pode solicitar a portabilidade dos dados sempre que os dados forem coletados com base no consentimento do titular. O tratamento dos dados é necessário para a execução de um contrato, do qual o titular faz parte. A portabilidade não se aplica a dados que envolvam interesses comerciais ou industriais sensíveis, nem quando o compartilhamento possa prejudicar a privacidade de terceiros. Exemplos práticos. Telefonia. O consumidor pode pedir que seus dados de cadastro, consumo histórico de chamadas sejam transferidos de uma operadora para outra. Serviços bancários também ocorre uma coisa parecida. Um cliente pode requisitar que seu histórico de transações ou dados cadastrais sejam enviados para outro banco. Exemplos práticos. Telefonia. Um consumidor pode pedir que seus dados de cadastro, consumo e histórico de chamadas sejam transferidos de uma operadora para outra. Semelhantemente, ocorre nos serviços bancários. Um cliente pode requisitar que seu histórico de transações ou dados cadastrais sejam enviados para outro banco. Nas redes sociais tem algo semelhante. O usuário pode solicitar a exportação de suas fotos, mensagens, publicações e contatos para usar em outra plataforma. Requisitos técnicos. Para garantir a portabilidade, os dados devem ser entregues em formato interoperável, que possa ser lido e processado facilmente por diferentes sistemas, como CSV, JSON, XML e entre outros formatos amplamente utilizados. Além disso, o processo deve ser feito de forma segura, gratuita e transparente. Apesar de ser um direito do titular, a portabilidade possui algumas limitações. Não se aplica a dados anonimizados, sem a identificação do titular, e não inclui dados que envolvam segredos comerciais de terceiros. Esses dados requerem viabilidade técnica. Se o serviço ou a infraestrutura não permite a transferência de maneira segura ou viável, o pedido pode ser recusado com justificativo. Ele depende de regulamentação específica da ANPD, que ainda pode definir regras adicionais sobre como esse direito deve ser implementado. Quais os objetivos da portabilidade? Dar mais controle aos usuários sobre seus dados pessoais, evitar o aprisionamento de dados por empresas e promover concorrência e inovação, ao permitir que os usuários mudem de serviço sem perder seus dados. O direito à revogação do consentimento para o uso de dados. O que seria esse direito? A LGPD estabelece que o tratamento de dados pessoais só pode ser feito com base em fundamentos legais. Um desses fundamentos é o consentimento do titular, ou seja, a autorização expressa da pessoa para que seus dados sejam coletados e utilizados para uma finalidade específica. No entanto, a lei também garante que esse consentimento não é revogável. O titular tem o direito de revogar a qualquer momento essa autorização, de forma gratuita e facilitada. E onde isso fica na LGPD? O direito à revogação está previsto no artigo 8º e 5º da LGPD, que diz: o consentimento poderá ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento da eliminação. E o que acontece quando o titular revoga o consentimento? Quando ele revoga esse consentimento, o controlador, quem coleta e trata os dados, deve cessar o tratamento dos dados baseado nessa autorização. No entanto, os dados tratados antes da revogação permanecem válidos, desde que tenham sido usados conforme o consentimento original. O titular pode também solicitar a exclusão dos dados se desejar, mas isso dependerá se não há outra base legal para mantê-los, como o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Alguns exemplos práticos. No marketing, se uma pessoa autorizou uma empresa a enviar e-mails promocionais, ela pode a qualquer momento retirar esse consentimento. A empresa deve parar de enviar essas comunicações. Em aplicativos, um usuário que concedeu acesso à sua localização em um app pode revogar essa permissão a qualquer momento.
E o OPP deverá respeitar essa decisão. Importante: a revogação não é retroativa. O tratamento de dados que ocorreu antes da revogação continua sendo considerado válido, e o controlador deve disponibilizar meios claros e acessíveis para que o titular possa exercer esse direito. E é isso. Aqui a gente termina o nosso tópico 3.3, que se chama Direito dos Titulares de Dados, e posteriormente a gente traz uma continuação para isso. Eu trago uma continuação para isso. Até mais. Uma boa noite, bom dia, boa tarde. E daqui a pouco a gente se vê de novo. Até.